E como se faz esse pagamento por RPV? Até agora a gente só viu o que é RPV e qual é o limite, né? Mas como faz na prática? Aí a gente tem que olhar o Código de Processo Civil, tá? Artigo 535, parágrafo 3º, inciso 2. Por ordem do juiz, dirigida à autoridade da pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição. Prazo para pagamento da RPV é de 2 meses, tá? Quem faz a requisição, como nós falamos, é o próprio juiz, tá? Da execução. E ele vai fazer essa requisição para o ente público citado, o ente público devedor, em regra, na própria procuradoria, né, do estado ou do município, tá? E esse pagamento é feito mediante depósito na agência de banco oficial mais próximo da residência do exequente. Essa medida aqui de ser mais próximo da residência do exequente é legal você saber porque pode cair em prova, mas é uma medida totalmente desnecessária, né? Porque quando você deposita um dinheiro no Banco do Brasil, ele não fica só numa agência, ele fica para qualquer agência no Brasil, se a pessoa vai lá com CPF e tudo mais, né? Então, meio inútil essa determinação final da lei, mas está na lei, é bom que você saiba. Na prática é o seguinte, o ente federativo tem 2 meses para depositar o valor da RPV numa conta judicial e informar isso para o juiz da execução. É isso, ok? Julgado aqui de 2020, os estados e o Distrito Federal devem observar o prazo de 2 meses previstos no CPC para pagamento de obrigações de pequeno valor. Em outras palavras, o ente federativo não pode querer criar seu próprio prazo, tá? Salvo engano, essa ADI aqui, ela foi ajuizada pelo governador do Pará, se não me engano é isso, tá? Porque ele alegava o seguinte, olha, fere o pacto federativo, porque é uma lei federal que estabelece o prazo para todos os entes federativos, e não deve ser assim e tudo mais. O STF não aceitou esse argumento, falou, olha, o CPC pode sim regulamentar esse prazo, o CPC falou que é 2 meses, então todos os entes têm que pagar RPV dentro de 2 meses, ok? Caso haja vários litisconsortes para fins de expedição de RPV, se considera o valor total ou de cada credor. Pensa o seguinte, limite da RPV lá na esfera federal, 60 salários mínimos, ok? Pense que nós temos um processo com 4 credores, cada um tem direito a receber 20 salários mínimos, somando os 4 dá 80. Em outras palavras, a gente tem que somar todo mundo para ir para o precatório, porque é 80 salários mínimos, ou a gente pode fazer uma RPV de 20 salários mínimos para cada um dos litisconsortes. Primeiro, vamos ver o que fala a Constituição, né? Parágrafo 8º. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra de valor da execução, para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3º deste artigo. Tá? Primeira coisa, em regra, não se pode fracionar precatório para se enquadrar dentro do limite de RPV, tá? Essa é a determinação expressa aqui na Constituição. Porém, segundo o STF, a execução ou pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contraria o parágrafo 8º, originalmente era parágrafo 4º, né, do artigo 100 da Constituição. A forma de pagamento por requisição de pequeno valor ou precatório dependerá dos valores isoladamente considerados, tá? Então, se nós temos vários credores, a gente vai considerar o valor de cada um desses credores. Do mesma forma, não viola o artigo 100, parágrafo 8º da Constituição, a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a fazenda pública em ação coletiva visando a tutela de direitos individuais homogêneos. Mas eu quero que você preste atenção no detalhe desses julgados, tá? Nos 2 casos, tanto nesse julgado de 2014 quanto no de 2015, cada uma das partes tinha direito individualmente considerados. Tá? Veja que aqui são direitos individuais homogêneos, que aqui se aprende lá em direito do consumidor, né? Ou em direitos difusos,
que o direito individual homogêneo, ele é uma categoria de direito coletivo lato sensu, em que cada particular ele tem o seu próprio direito, porém ele é homogêneo, ele é igual para vários particulares diferentes, tá? Se é uma ação judicial só para vários particulares, mas cada um tem seu direito individual, pode sim aplicar uma RPV para cada um, ok? É possível o fracionamento de precatórios? Olha só, é possível em duas situações. Quando nós temos um sistema de superpreferência e quando nós temos honorários advocatícios. Vamos ver esses dois casos aqui, começando pela superpreferência. Para analisar a superpreferência, a gente tem que começar analisando o sistema de preferência, né? Então, sistema de preferência para o pagamento de precatórios. Olha o que diz o artigo 100, parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto aqueles referidos no parágrafo 2º. Então, olha só, o que é a preferência? Nós temos preferência para os débitos de natureza alimentícia. Como funciona isso na prática? Na prática, nós temos duas filas de precatório, tá? Nós temos a fila dos precatórios alimentícios e esses precatórios alimentícios, primeiro a gente tem que esgotar a fila deles, aí que nós começamos a pagar a fila dos precatórios comuns, tá? E exatamente o que é um precatório de natureza alimentícia? É aquele que decorre de salário, vencimento, provento, pensão e suas complementações, além de benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez. Ok? Ótimo. Essa é a preferência. Então, quem tem preferência? Débito de natureza alimentícia. Isso é o quê? É uma fila em que se paga primeiro essa fila dos débitos de natureza alimentícia, depois a gente vai pagar a fila dos precatórios comuns. Ok. Agora vem a superpreferência. Aliás, primeiro vamos analisar aqui um julgado do STF. Olha só, a cessão do precatório altera sua natureza alimentar? A cessão do crédito não implica alteração da natureza. Cessão do crédito é o seguinte: nós podemos ter um precatório que está expedido no nome do João. Só que o João não quer esperar muito para receber. O João ele pode vender esse precatório para o José. Isso é o que a gente chama de cessão. É um caso de cessão de crédito. Sabe que a gente estuda lá em Direito Civil? É um caso só que aplicado aqui para um instituto diferente para os precatórios. Então veja, o João, que tem direito a receber um precatório de natureza alimentar, ele quer ceder esse precatório. Quando ele cede para o José, esse precatório continua na fila preferencial ou vai para a fila dos precatórios comuns? Segundo o STF decidiu em 2020, continua na fila preferencial, ok? Agora sim o parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, veja que são dois requisitos aqui então, tá? Tem que ser um débito de natureza alimentícia e tem que estar em uma dessas três situações. Ou tem mais de 60 anos, ou tem uma doença grave, ou é uma pessoa com deficiência. Assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado na lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade. Olha só o caso aqui, tá? Nessa situação, em que além do crédito se alimentar, a pessoa se encaixa nessa hipótese, que eu deixei em azulzinho aqui na letra da lei, na letra da Constituição, nós vamos destacar 3 vezes o valor da RPV para ser pago com preferência sobre todo mundo, tá? Então nós criamos, na verdade, 3 filas de precatório.
a fila da superpreferência, que o limite é 3 vezes o valor da RPV, a fila da preferência para todos os créditos de natureza alimentar e o precatório comum, ok? E para este fim específico é admitido o fracionamento, ou seja, a gente pega um precatório e fraciona em duas partes. Primeiro, a parte de 3 vezes o valor da RPV para pagar com superpreferência e depois o resto que vai para preferência simples, porque é um débito de natureza alimentícia, ok? Aqui eu quero que você preste atenção em um detalhe, tá? A emenda constitucional 99, eu esqueci o número exato dela, se não me engano é a emenda 99 mesmo, ela criou um sistema especial de pagamento de precatórios que nós vamos estudar num bloco subsequente, tá? Esse sistema especial, ele estabeleceu algumas regras, inclusive aqui diz que o ente federativo que está nesse sistema especial de pagamento dos precatórios, ele tem que fazer essa superpreferência no valor de até 5 vezes a RPV, tá? O problema é o seguinte, quando você vai fazer o concurso, o examinador pode cobrar as duas regras, porque as duas regras são válidas. Para o ente federado que não está no sistema especial de pagamento dos precatórios, é até o triplo do valor. Para o ente federativo que está no sistema especial de pagamento dos precatórios, é até 5 vezes este valor, o valor da RPV, ok? Então as duas regras podem cair na sua prova, tanto de 3 quanto de 5 vezes, ok?